Olá, seja muito bem-vindo ao curso de SQL do Básico ao Avançado. E nesta aula, aula de número 7, nós vamos aprender como organizar os resultados de uma consulta SQL. Nós vamos aprender como agrupar esses resultados e algumas funções a mais, como o sum, o max, min. Nós vamos dar mais um enfoque aí no count, porém agora nós vamos aprender como usá-lo com registros agrupados. Então, bora para a aula. Vamos lá. Como todos já sabem, nós vamos abrir o PG Admin. Vamos aguardar até que o PG Admin esteja aberto. Agora que o PG Admin está aberto, vamos digitar a nossa senha para abrir. Opa, senha incorreta. Vamos digitar a nossa senha, vamos localizar os nossos servidores. E aqui vamos pegar o servidor, no caso de vocês deve estar localhost. Vou abrir este servidor. No caso de vocês, ele pode pedir a senha. Como eu já usei hoje, então ele não me pediu a senha, ok? Vamos localizar a nossa base de dados, curso de SQL. Vamos abrir o nosso esquema. Vamos abrir o esquema public. E aqui vamos abrir nossas tabelas, clicando aqui na setinha. Bom, já temos todas as tabelas aqui. Agora vamos aqui clicar no Query Tools para que a gente possa abrir o nosso script da aula. Não se preocupe, o link vai estar aqui na descrição do vídeo para que vocês possam baixar esse arquivo com todos os comandos executados aqui e assim poder realizar seus estudos de uma forma mais dinâmica. Para isso, vamos clicar em abrir. Vou clicar aqui em aula 7. Pronto, nosso script já está aberto. Então aqui eu trago alguns conceitos logo no início do script, né, do que nós vamos fazer, e esse script foi desenvolvido em duas fases. Nessa primeira fase nós vamos falar apenas de ordenação e na segunda fase nós vamos falar de agrupamento, utilizando nessa primeira fase o order by e na segunda fase o group by. Então, vamos entender um pouquinho mais o conceito do agrupamento, como é que a gente constrói essa consulta. Então, seguindo o padrão, nós vamos utilizar o select, os nossos campos, vamos informar de onde, né, de qual objeto do nosso banco de dados queremos extrair os dados, vamos colocar as condições de filtragem e, por fim, o order by, que é o comando que vai realizar a ordenação dos resultados deste select. E aí, para isso, nós vamos informar por quais campos queremos ordenar. Bom, então, traduzindo aí, a gente tem o select, né, que é selecionar, e ele é o comando que permite a recuperação dos dados de um objeto do banco de dados, ok? Como uma tabela, uma view. A gente já viu na outra aula, né? Então, o from, traduzindo é de, então, portanto, a pergunta seria de qual objeto queremos extrair os dados? Aí nós temos o where, né, que traduzindo é onde, né? Então, ou seja, ele permite a passagem de condições de filtragem para que essas linhas sejam exibidas. Aí a gente tem o igual, diferente, maior, conceitos que nós já vimos na aula anterior. E agora nós vamos aprender um novo conceito que é o order by. E este conceito, né, traduzindo, ele é ordenar por. Então a cláusula ela é utilizada para ordenar os resultados das nossas consultas, né, de acordo com uma ou mais colunas da nossa tabela, lá do nosso objeto do banco de dados, ok? E a gente pode definir a ordem desse resultado de forma crescente ou decrescente. Então imaginamos assim, eu quero ordenar por um indicador. Então, eu quero do maior para o menor. Eu quero do menor para o maior. Então, nós vamos aprender como utilizar este novo comando, né, do SQL. E para isso, vamos à consulta 1 para ser bem objetivo e começar os nossos estudos. Bom, então o que a consulta 1 está pedindo? Como listar todos os meus clientes e fornecedores e todas as colunas da tabela ordenar pelo campo IDCFU. Bom, é um select bem simples, a gente já praticou ele, né,
nas aulas anteriores, porém agora nós vamos acrescentar o order by. Então vamos estudar como é que esse select vai funcionar. Eu vou escrever o comando select. Logo após, como eu quero todas as colunas, eu vou colocar o asterisco, ok? Eu vou colocar o comando from e dizer para o SGBD de qual objeto eu quero extrair. Neste caso, eu vou extrair da tabela tabCFO e vou ordenar por IDCFO. Então, vou selecionar esse bloco de instruções e vou clicar aqui no botão de executar. Esse botãozinho aqui que parece um play. E vamos ver quantos registros. Olha, nós temos 4.000 linhas retornadas e esses registros foram ordenados por ID CFO. Perceba-se que ele está ordenado independente da ID da empresa, ok? Então nós vamos aprofundar e ver como nós podemos melhorar a ordenação desses campos, informando mais condições. Então, a consulta 2, ela pede para que a gente liste todos os clientes e fornecedores, retornando as colunas específicas, ID CFO, tipo CFO, razão social. E ordenar por razão social em ordem decrescente, ou seja, eu quero ver de Z para A. Então vamos ver como podemos fazer isso? Então vamos lá. Nós vamos utilizar o select, vamos informar o campo da tabela de clientes ID CFO, também vamos informar o tipo CFO e a razão social deste cliente. Agora nós vamos informar para o SGBD de onde queremos extrair, ou seja, qual objeto. Para isso, nós vamos informar aqui from public tabCFO e vamos ordenar. Né? Então, para isso, nós vamos usar o comando order by, razão social, que é o nome do campo que nós queremos fazer a ordenação, e vamos utilizar o comando desk, que é o comando que vai fazer, né, junto com o order by, a ordenação de Z a A. Então, vamos selecionar esse pequeno bloco de instruções e clicar no botão de executar. Pronto. Recebemos a nossa tabela, o resultado da nossa tabela, ordenado por ordem decrescente, ou seja, de Z a A. Então, nós podemos ver aqui que ele vai trazer primeiro os clientes com Z, depois com Y e assim sucessivamente até chegar na letra A. Vamos correr a tabela e verificar todos os nossos 4.000 registros. Podemos ver aqui que a ordem que nós informamos dentro do order by foi realmente executada da maneira correta. A consulta 3 pede que eu liste todos os meus clientes e fornecedores retornando as colunas específicas CPF, CNPJ, tipo CFO, razão social e ordenar por razão social em ordem crescente, ou seja, de A a Z. Então vamos lá. Para isso, nós vamos escrever uma nova consulta utilizando select. Vamos informar o campo CPF, CNPJ, tipo CFO, razão social. Vamos informar para o SGBD de qual objeto nós queremos. Neste caso, a tabela tab CFO. Vamos informar também que queremos ordenar o resultado da nossa consulta, né, utilizando o order by, razão social e o comando aqui, ask, que ele vai falar para o SGBD como que nós queremos ordenar. O comando ask ele já é subentendido, então mesmo que eu não informe este comando na consulta, ele automaticamente vai ser utilizado. O desk eu obrigatoriamente tenho que informar quando eu quero inverter a ordem da consulta. Neste caso, só para praticar, vamos utilizar o conceito. Vou selecionar o bloco de instrução e clicar no botão de executar. Pronto. Nossa tabela foi retornada, né? Nossos dados foram retornados e aqui nós podemos ver que a razão social está respeitando a nossa ordem aqui alfabética de A a Z. Então vamos ver, temos vários clientes com a letra A. Vou arrastar um pouquinho aqui
e podemos ver que já temos a letra B, então nosso resultado foi ordenado de maneira correta. Vamos à consulta 4. E o objetivo dela é retornar todos os clientes e fornecedores utilizando alias para as colunas CPF, CNPJ, tipo CFO e razão social, e ordenar o resultado por tipo de cliente e razão social. Então vamos ao select. Para isso nós vamos utilizar comandos que nós já aprendemos nas aulas anteriores, que é a criação de alias. Então para isso vamos colocar aqui select o CPF CNPJ e vamos criar um alias para ele, CPF _ CNPJ. Vamos colocar o tipo CFO, que é a coluna do banco, e criar um alias com o tipo cliente fornecedor. Vamos criar o campo razão social, então para isso digite o razão social, e o alias apenas nome. De qual objeto? Da tabela tab CFO. E vamos ordenar por tipo CFO e razão social. Lembre que eu disse que o comando ASCII ele é subentendido. Então, neste caso, ele vai ordenar por ordem alfabética. Então, de A a Z. Vamos selecionar o bloco de instrução e executar o comando clicando aqui no botão de executar. Pronto. Retornado o nosso select, nós podemos ver aqui que nós temos todos os nossos clientes ordenados por tipo de cliente e nome. Então, primeiro aparece o tipo de cliente onde temos ambos, né? Então, o mesmo cliente, ele também, além de ser cliente, é fornecedor, então ele tem a letrinha A. Então, nós podemos ver aqui todos os nossos clientes que são classificados por A e o nome A. Vamos localizar aqui um outra nomenclatura. Vamos lá. Podemos ver que ainda temos na letra A como um cliente do tipo fornecedor e o M aqui. Assim que localizarmos um com a letra C, aqui podemos ver aqui que a letra C, que é de cliente, está retornando também na ordem alfabética, ok? Então nós podemos ver que o comando order by ele respeitou as duas imposições de coluna. Então ele primeiro ordenou por tipo CFO e depois ordenou por nome ou razão social. Então podemos ver aqui que o C, depois que terminou a letra A, aqui o tipo C começou novamente com as letras, com a letra A. Então podemos ver que essa consulta retornou tudo da maneira como queríamos. Vamos para a consulta número 5. Então o nosso objetivo aqui é listar todos os endereços de e-mail, né, utilizando um alias dos nossos clientes, né, e ordená-la, a consulta, o resultado desta consulta, por ordem alfabética. Então, conceito bem básico, um select bem simples. Então, select a coluna endereço e-mail, né, e aí vamos colocar o S para simbolizar um alias, e-mail, clientes e fornecedor. Vamos falar para o SGBD de onde queremos extrair esses dados, qual o objeto. Então, no nosso caso aqui, tab public CFO, order by e-mail. Então, ele vai classificar, né, quando executarmos essa consulta, todos os e-mails em ordem alfabética. Então, para isso, vamos fazer um teste. Selecione o bloco de instruções e clique no comando executar. Pronto, todos os nossos endereços de e-mails foram retornados e classificados em ordem alfabética, como podemos ver aqui na listagem. Vamos ver se já encontramos algum com a letra B. Ó, encontramos com a letra B, então ele respeitou o nosso comando de ordenação, ok? Vamos então para a consulta número 6, né? Que o objetivo é listar clientes que não tenham nome fantasia repetido, né, e ordená-los de forma decrescente.
Então, nesse primeiro conceito, nós vamos utilizar a tabela de clientes e fornecedores. Então, vamos dar uma olhada na nossa tabela, né? Para ver como que ela está aí disposta. Nós podemos ver que nós temos aqui, ó, 4.000 linhas retornadas. Agora, nós vamos utilizar um comando aprendido nas aulas anteriores, que é o comando distinct, né? Para ver quantos registros, né, nós temos aqui nas tabelas distintos. Então, vou selecionar esse novo bloco de instrução e podemos ver que 4.000 linhas. Mas por que 4.000 linhas? Porque eu pedi para retornar todas e a combinação de todas as linhas não se repetem, porque o CNPJ é diferente ou porque o tipo é diferente. Então, podemos ver que os comandos estão sendo executados da forma como nós estamos querendo. Vamos agora executar o comando, mas de uma forma que a gente possa ver apenas linhas distintas. E para isso, a gente sabe que o nome fantasia do nosso cliente fornecedor, ele se repete, porque nós temos apenas uma palavra e a probabilidade dela ser repetida é muito grande. Então, vamos montar a instrução desse select e ordená-la. Então, select distinct, por onde eu quero? Por nome fantasia, eu quero retornar apenas o nome fantasia, que eu tenho certeza que ele vai repetir. Como vimos nas consultas anteriores, nós temos 4.000 linhas. Vamos ver aqui, quando trouxermos esse resultado, quantas linhas nós vamos ter na nossa tabela. E eu quero ordená-lo por nome fantasia, né? De forma decrescente. Então aqui, vamos lá. Desk. Então vamos ver como é que fica essa consulta. Clico aqui, seleciono o bloco de instruções que eu quero executar e clico no botão de executar. Pronto. Nos foi retornado 3.136 linhas. Então, nós tínhamos 4.000 e quando a gente executou o distinct, retornou 3.136 linhas e ordenou de forma decrescente, ou seja, de Z para A. Então, podemos ver que a gente combinou dois comandos, né? Um que aprendemos na aula anterior e este novo order by. Então, nós vamos daqui para frente, com o nosso conhecimento que está sendo adquirido, combinar mais comandos e fazer instruções de sentenças SQL muito mais aperfeiçoadas. Então, nós vamos ver novos conteúdos, novos comandos daqui para frente. E nas novas aulas que nós vamos trazer aqui para o canal, nós vamos ver consultas mais avançadas. Então, gradativamente, nós vamos avançando e combinando comandos, instruções SQL para que o nosso select fique muito mais completo. Agora vamos explorar um pouco a tabela de vendas, ok? Então, para isso, eu quero listar os clientes onde as vendas não se repetem, ok? E quero ordená-los por IDCFO. Vamos ver quantas vendas foram realizadas nessa tabela. Então, para isso, eu criei um select bem simples, onde eu vou retornar todos os campos da tabela de vendas. Vou selecionar apenas ele só para a gente ter conhecimento de quantas linhas estão sendo retornadas. Seleciono o bloco de informações e clico no botão executar. Podemos ver que temos 1.201 linhas, quer dizer, 1.201 vendas. Agora, para executar essa consulta 7, eu quero saber quais os clientes que não se repetem. Então, como nós temos 1.201 vendas, vamos ver quantas vendas distintas, né, para clientes não repetidos nós temos. E vamos ordenar por IDCFO. Para isso, select distinct IDCFO de onde? Da tabela Tab Vendas. Order by, para ordenar por IDCFO. Vou selecionar o bloco de instruções e clicar no botão executar. Bom, podemos ver aqui que temos 641 vendas que não se repetiram, que o cliente não se repetiu. Então, podemos ver que mais da metade das vendas são vendas em que o cliente é recorrente, ok? Então, nós estamos começando a explorar as nossas tabelas e trazer informações
mais valiosas para o nosso cliente, ok? Vamos para a consulta número 8. E nesta consulta nós queremos listar as vendas por clientes e ordenar por IDCFO. Para isso eu vou criar um select com o comando distinct e vou selecionar aqui os campos ID da venda, IDCFO, ID do vendedor e data da venda. Vou falar de onde eu quero extrair os dados, que é neste caso a tabela de vendas, e ordenar por ID, CFO e data da venda. Ok? Para isso, vou selecionar o bloco de instruções e clicar no botão executar. Pronto, podemos ver aqui que nós temos todas as vendas, todos os clientes aqui, né? E eles estão ordenados por IDCFO, como podemos ver aqui, e por data da venda. Vamos correr um pouquinho essa tabela e ver se a gente encontra algum cliente que tenha mais de uma venda nesse mesmo período, para que a gente possa ver como é que ele fica. Vamos lá. Então, o cliente 46 aqui, ó, podemos ver que ele tem uma venda em 1661. Pessoal, lembrando, os dados são única e exclusivamente para demonstração. Então, essas datas estão bem fora dos anos aí, porém é para estudo, né? O nosso objetivo dos dados aqui. Podemos ver que o cliente 46 também fez uma compra em 1663. E ele também fez uma outra compra em outro mês de 1663. Então, o que nós podemos perceber com esse select é que nós trouxemos o nosso cliente, ordenamos as nossas vendas por IDCFO e data de venda. Então, para cada cliente, nós vamos ter uma ordenação respeitando o ID do cliente e a data da venda, de forma que a gente está pegando a data mais antiga para a data mais recente, ok? Vamos para a consulta número 9. E nela nós vamos listar as vendas por clientes e ordená-los por ID de vendedor, ID do CFO e data da venda. Então, podemos ver aqui que nós temos 3 campos pelos quais nós vamos ordenar nossos dados. Vamos ver como é que fica o resultado deste select. Então, a instrução select distinct, ID da venda, vendedor, ID CFO e data da venda. De onde? Tab vendas. Ordenado por, então, order by. Então, seguindo a lógica, vamos ordenar primeiro por ID do vendedor, depois por ID CFO e depois por data da venda, ok? Vamos selecionar esse bloco de instruções e clicar no botão executar. Vamos ver nosso resultado. Então, aqui podemos ver que o ID do vendedor número 4 teve algumas vendas. Vamos localizar algum cliente que tenha mais de uma venda. Então, para o vendedor número 4, ele fez uma venda para o cliente. Na realidade, ele fez mais de uma venda para o mesmo cliente. Então, o cliente 67, como podemos ver aqui. Então, ele fez uma venda em 1666, depois uma outra venda em 2006 e depois uma outra venda em 2006 novamente. Então, o que nós podemos ver aqui é que ele respeitou a ordenação que nós pedimos por ID do vendedor, depois ID do cliente e depois a data da venda por último. Então, percebe-se que a ordem em que nós colocamos as colunas no comando order by vai ser a ordem em que o nosso SGBD vai realizar a ordenação dos nossos campos, ok? Vamos à consulta número 10. E nela nós vamos listar as vendas por clientes, ordená-los de forma crescente por ID de vendedor e DCFO, e de forma decrescente por data da venda. Então, nós vamos combinar duas formas de ordenação na mesma consulta SQL. Então, vamos estudar esse comando. Então, eu vou fazer um select distinct, vou retornar o ID da venda, o ID do vendedor, o ID do CFO, data da venda. De onde? Da tabela Tab Vendas. Vou ordenar por
né? Então, para isso, order by, ID do vendedor, ID CFO, ASCII. Aqui sim, eu estou pedindo para que o order by respeite a ordem do cliente do menor para o maior e, no caso da venda, a data da venda, de forma decrescente. Então, da mais nova para a mais antiga. Vamos ver como é que esse select se comporta, utilizando duas ordenações diferentes na mesma consulta. Vamos selecionar o bloco de instruções e clicar no botão executar. Pronto. Vamos estudar nosso select. Podemos ver aqui que a primeira coluna que foi ordenada é o ID do vendedor e ele está do menor para o maior. No caso do cliente, a mesma coisa, ele está do menor para o maior. E na nossa data de vendas, né, nós podemos ver aqui que o cliente 67, a data ordenada é a mais recente, ok? Então 2006, 2006 e depois 1666. Vamos ver se a gente encontra outro cliente na mesma situação. Então olha aqui, o cliente, o vendedor 4, com o ID CFO 76, então a ordem está sendo respeitada. E agora nós podemos ver que a data está 2021, a data mais recente. Ok? Então nós estamos de forma decrescente, da mais nova para a mais antiga. Podemos ver que esse cliente realizou uma compra em 2021, depois em 2013 e 2003. Ok? Então nós combinamos aqui duas formas de ordenar na mesma consulta, ok? Então, vocês podem explorar esse conceito, né, e extrair novos insights para suas consultas aí, utilizando mais poder nas suas consultas aí, agrupando duas formas de ordenação. Agora nós vamos passar para a fase 2 da nossa aula. E nesta fase 2, nós vamos aprender como utilizar a cláusula group by, que traduzindo é agrupar por. Esta cláusula, né, ela é utilizada para agrupar as linhas baseadas em semelhanças entre elas. E você pode, por exemplo, agrupar todas as linhas da tabela de cliente e fornecedor com base em sua cidade. O resultado seria um grupo de clientes fornecedor por cidade. Então, a partir desse ponto, né, você poderia questionar quantos clientes e fornecedores a sua tabela possui por cidade. E aí nós começamos a fazer perguntas para o nosso banco de dados, né? E com novos comandos que estamos aprendendo, respondê-las de uma maneira bem assertiva, de uma maneira simples, dinâmica e rápida. Então, para isso, nós vamos adicionar também alguns comandos novos, como o sum, que retorna a somatória de um conjunto de registro, o max, que retorna o valor máximo de um determinado campo, o min, que retorna o valor mínimo de um campo, o AVG, que retorna o valor médio de um grupo de registros, e o count, né, que vai determinar o valor total de registros que atenda a uma condição. Então vamos explorar aí essas nossas novas consultas. E para isso vamos executar a consulta número 1 da fase 2. Então, nosso objetivo aqui nessa consulta é retornar a quantidade de vendas por clientes. Simples, mas nós vamos agrupar por cliente. Então, para isso, nós vamos criar um select, informando aqui o campo IDCFO, utilizar o comando count, abrir parênteses e informar o campo o qual eu quero que ele conte, né? ID da venda. E vou dar um alias para ele utilizando o comando S. Total de vendas. De onde eu quero extrair? Da tabela tab vendas. E onde? Né? Da empresa número 1. Agrupando por
Para isso, nós vamos utilizar a nova cláusula que estamos aprendendo, group by ID CFO. Vamos selecionar esse bloco de instruções e ver como ele se comporta. Clico no botão executar e nós podemos ver aqui que o cliente 1642 realizou uma compra. O cliente 3.344, duas. E aí nós podemos ver quantas vendas por cliente nós temos aqui. Então vamos avançando um pouquinho mais e nas próximas consultas nós vamos ver como melhorar esses resultados que estão sendo apresentados. Por quê? Aqui está meio fora de padrões de ordenação e tudo mais. Nós não temos uma forma ordenada. Então nós podemos ver aqui uma mistureira de resultados aqui. Então 2, 1, 3 e não segue um padrão que seria apresentável. Então vamos para a consulta 2. E essa consulta 2 é retornar a quantidade de vendas por cliente e fornecedor ordenado por ID CFO. Então vamos combinar agora mais um comando. Então nós vamos combinar o comando aprendido na fase 1, o order by, com o comando que está sendo estudado aqui na fase 2, que é o group by. Então vamos construir o select. Para isso, vamos digitar select, vamos selecionar o campo ID CFO, vamos contar as vendas. Para isso eu digito count, abro parênteses, ID da venda e vou criar um alias, total de vendas, de onde? Da tabela tab vendas, onde a empresa seja igual a 1. E eu vou agrupar por ID CFO e ordenar por ID CFO. Vamos executar. Para isso, selecione o bloco de instruções e clique no botão executar. Pronto, podemos ver que o nosso resultado já foi ordenado por ID CFO, pois ele está em ordem crescente, do menor para o maior. Porém, ele está pegando apenas a ordenação pelo campo ID CFO, ok? Vamos avançar para as próximas consultas e ver como explorar mais este comando. Então, temos aqui a consulta número 3. E o objetivo dessa consulta é retornar a quantidade de vendas por cliente fornecedor, ordenado por ID CFO e total de vendas. Então, vamos ver como essa consulta se comporta. Para isso, nós estamos combinando mais comandos em outras funções. Então, tipo, além de contar lá no começo do nosso select, também vamos ordenar pela contagem. Vamos estudar. Então, vou criar um select, retornando o ID CFO. Vou fazer uma contagem da quantidade de vendas. Então, para isso eu faço um count, abro parênteses, ID da venda. Vou informar um alias, total de vendas, da tabela tab vendas, onde a empresa seja 1. Vou agrupar, para isso vou utilizar o group by ID CFO e ordenar por ID CFO e novamente o count aparece. Por quê? Eu estou falando para o nosso SGBD contar a quantidade de vendas e trazer a quantidade de forma ordenada. Vamos executar esse select e ver como ele se comporta. Então, para isso, eu seleciono o bloco de instruções e clico no botão executar. Então, podemos perceber aqui que ele trouxe, respeitando a ordem que nós pedimos, como foi do cliente, do menor para o maior, e da contagem de vendas do menor para o maior, ok? Agora vamos explorar um pouquinho mais esses novos conceitos. Então aqui, nessa consulta, nós vamos retornar a quantidade de vendas por cliente. Basicamente, é a mesma consulta, porém, nós vamos pedir para que a quantidade de vendas, o total de vendas por cliente, seja ordenado de forma decrescente, ou seja, do maior para o menor. O select, a princípio, é o mesmo, porém, acrescentamos para o campo order by o desk. Por quê?
nós vamos contar e organizar de forma decrescente. Então, vamos selecionar o bloco de instruções e clicar no botão executar. Pronto. Podemos ver aqui que nós recebemos o resultado do nosso select e nós podemos ver aqui que foi ordenado pelo total de vendas por cliente, ok? Então, nós temos aqui um cliente 1664 com 11 vendas, né? Com 11 compras realizadas. Então, podemos ver que depois do 11 a gente tem um com 9 vendas, outro com 8, 6 e assim sucessivamente. Agora, vamos avançar um pouco mais e estudar mais uma outra forma de agrupamento. Então, o objetivo da consulta 5 é retornar a quantidade de vendas por empresa, ordenando por total de vendas decrescente. Vamos ver como esse select funciona. Então, vamos criar um select com o ID da empresa, um count do ID de vendas, então nós vamos ter o total de vendas, de onde? Da tabela Tab Vendas, agrupando por ID de empresa e ordenando os nossos resultados utilizando o count ID de venda de forma decrescente. Vamos executar esse select e ver como o resultado se comporta. Clico no botão executar. Pronto. Nós podemos ver que a empresa 1 realizou 1.001 vendas e a empresa 2 realizou 200 vendas. Vamos imaginar um cenário onde a quantidade de vendas por empresa seja diferente. Então, vamos falar que a empresa 2 tivesse lá 2.000 vendas. O que aconteceria? Quando eu pedir o desk pela contagem de vendas, a empresa 2 estaria em primeiro do que a empresa 1, ok? Então, são cenários que a gente vai aprendendo aí e vai aprendendo como utilizar melhor esses comandos. Vamos explorar um pouco mais, temos mais algumas consultas para estudar. Então, na consulta 6, o nosso objetivo é retornar a quantidade de vendas por empresa e vendedor, ordenando por total de vendas de forma decrescente. Vamos ver como é que essa consulta fica, vamos construí-la. Então, utilizamos o select, informamos a coluna ID da empresa, ID do vendedor e a contagem de vendas. Para isso, colocamos o comando count, entre parênteses, o campo qual nós vamos fazer a contagem e total de vendas. De onde? Da tabela Tab Vendas. Agrupando por. Né? Para isso, utilizamos o group by, ID da empresa e ID do vendedor. E depois nós vamos ordenar o resultado dessa consulta pela quantidade de vendas. Para isso, nós vamos ordenar order by, utilizando o comando count ID de vendas. Então, ele vai contar quantas vendas nós temos para cada vendedor e trazer do maior para o menor. Para isso, nós colocamos o desk aqui na nossa consulta. Vamos selecionar a consulta e clicar no botão executar. Pronto, recebemos os nossos dados já compilados. Vocês podem notar que nós tínhamos muitos dados. E agora, utilizando o Group By, nós estamos começando a sintetizar esses resultados e trazê-los numa visão mais objetiva. Então, nós podemos ver contagens aqui. Então, vamos analisar o nosso resultado. Então, na empresa 1, o nosso vendedor 4 realizou 353 vendas. O nosso vendedor 6 na empresa 1 realizou 334 vendas. E na empresa 2, o nosso vendedor 7 realizou apenas 75 vendas. Então, vocês podem ver que com um comando bem simples, o comando, aí nós já conseguimos agrupar os dados e gerar um insight para as nossas consultas. Então, nós podemos ver qual é o vendedor que vende mais, em qual empresa, ok? Avançando, nós vamos ver quantos recursos nós conseguimos com esses comandos mais de nível básico. E depois, nas próximas aulas, nós vamos avançar muito mais. Vamos lá. A consulta 7, né?
ela pede para que retornemos, né, a data da última venda por empresa e vendedor, ordenando por empresa e vendedor. Vamos ver como essa sentença é construída. Vou utilizar o comando select, ID da empresa, ID do vendedor. Vou utilizar um novo comando chamado max. Vou abrir parênteses e informar por qual campo eu quero ver, né? Qual é o campo que eu quero o resultado do max. Então eu quero saber a maior data da venda, então DT venda. Vou informar um alias, maior data da venda, e vou agrupá-lo por ID da empresa e vendedor. Também vou ordená-lo, né? Então, order by, por empresa e vendedor. Vou selecionar o nosso bloco de instruções e executar. Pronto, recebemos os nossos dados. Vamos analisar aqui os nossos dados. Então, na empresa 1, o vendedor 4 realizou a sua última venda em 2022. Também na empresa 1, o vendedor 6 realizou uma venda em 2022. Porém, podemos ver aqui que na empresa 1, o vendedor 7, a última venda que ele registrou foi em 2021. Então aqui nós já começamos a analisar as vendas e começar a se perguntar por que este vendedor realizou apenas essa venda. Então existem N fatores que nós vamos explorar nas próximas aulas. Aqui na empresa número 2, o vendedor 7 realizou uma venda no ano de 2022. E aqui também na empresa 2, o vendedor 8 realizou uma venda em 2022, então a última venda que ele teve foi em 2022. E o vendedor 9 em 2021. Mesmo caso do vendedor 7 da empresa 1. Nós agora temos alguns cenários para começar a questionar os nossos dados e investigar eles de forma mais profunda para achar os motivos por que este vendedor teve sua última venda em 2021, ok? Mas é um assunto que nós vamos tratar na sequência. Então vamos estudar um pouco mais os comandos e investigando passo a passo. Nós vamos voltar nesse exemplo nas próximas aulas e investigar por que isso pode estar acontecendo, ok? Então vamos para a próxima consulta. Essa é a consulta de número 8 da fase 2. Então, o objetivo nosso, né, com esta consulta é retornar a soma da quantidade de produtos vendidos agrupados por empresa e ordenados por empresa e ID do produto. Para isso, nós vamos ter que utilizar uma tabela diferente. A tabela tab venda itens. Vamos ver como que essa consulta é construída. Utilizamos o select, informamos o ID da empresa, a coluna ID da empresa, informamos a coluna ID do produto e vamos utilizar um novo comando, o comando sum. Este comando serve para somar os campos que nós informamos dentro do parênteses, ok? Então, para isso, nós vamos utilizar o sum, abrir o parênteses, informar o campo quantidade, que é o qual eu quero somar, e vou informar um alias, né, total de produtos vendidos, de onde da tabela tab vendas itens. Vamos agrupá-los por ID da empresa e ID do produto. Também vamos ordenar por ID da empresa e ID do produto. Vamos selecionar esse bloco de consulta e vamos executar aqui clicando no botão executar. Uma dica: para que eu não tenha que ficar aqui clicando toda hora e eu tenho uma prática com o teclado, eu posso utilizar as teclas. Para isso, você vai selecionar a consulta e apertar o botão F5 do seu teclado. E a consulta será executada. Ou seja, aquele bloco que você selecionou, quando você apertar F5, tem o mesmo efeito de que vocês clicando aqui no botão de executar. Ok? Então vamos explorar como é que ficou o nosso resultado. Então nós podemos ver aqui que a tabela, a empresa 1, o produto 1 teve uma quantidade vendida de 62 unidades do produto.
Aí podemos ver que na empresa 1, o produto 2 teve 135. Então aqui nós começamos a explorar mais as nossas tabelas com o comando sum. Então nós aprendemos agora a somar a quantidade de produtos vendidos e agrupá-los e ordenar. Então vamos explorar um pouco mais esse conceito. Então vamos para a consulta número 9. O objetivo da consulta número 9 é retornar a soma da quantidade de produtos vendidos agrupados por empresa, onde a ID do produto deve ser, né, ou seja, o ID 100, 1000 e 1002. E vamos querer ordenar por empresa e ID do produto. Então, vamos ver como é que este select se comporta. Lembrando que agora nós estamos combinando mais conceitos aprendidos na aula anterior. Então vamos ver como esse select vai ser construído. Então vou aqui utilizar os comandos select, vou informar a coluna de empresas, vou informar a coluna de ID do produto, vou somar a quantidade. Então para isso sum, abro parênteses, informo o nome do campo que eu quero somar, no nosso caso quantidade. Vou colocar um alias para ele, total produtos vendidos, da tabela tab vendas itens, e vou usar o where para poder selecionar apenas aqueles produtos os quais eu estou analisando. Para isso, eu vou colocar o where ID do produto in, quer dizer, que ele esteja, né, igual a esses, o produto 100, o produto 1000 e o 1002. E vou agrupá-los por empresa, ID da empresa e ID do produto. Também vou ordená-los por ID da empresa e ID do produto. Vou novamente selecionar o bloco de instrução aqui e apertar o botão F5 para praticar os comandos no teclado. E vamos ver como é que fica o resultado. Bom, podemos ver aqui que a empresa 1 tem o produto 100 no seu estoque e ele foi vendido 119 unidades desse produto. Também na empresa 1, eu tenho o produto 1000 no estoque e foi vendido 60 unidades desse produto. Aí, na empresa 2, eu tenho o produto 100 e foi vendido 234 unidades. Também tenho o ID, o ID 1000 do produto e foi vendido 164 unidades. Como na empresa 1 eu não tenho o produto 1002, ele não apareceu na nossa consulta. Então eu tenho esse produto apenas no estoque da empresa 2 e onde eu vendi 63 unidades. Podemos ver agora que nós avançamos um pouco mais e combinamos mais comandos SQL nessa consulta e podemos ter um resultado mais refinado, né? E ver diferenças entre as empresas, fazer comparativos de produtos. Então, conforme formos avançando no nosso curso, nós vamos ver muito mais recursos e poder fazer maiores comparações, ok? Vamos dar continuidade e vamos aí para a consulta número 10. Essa consulta número 10, o objetivo dela é retornar os produtos com maior desconto aplicado, agrupados por empresa, onde o desconto seja maior que 30%. E eu também vou querer ordenar por empresa e ID do produto. Então, para isso, nós vamos clicar aqui. Nós vamos digitar a instrução select, vamos informar o campo ID da empresa, ID do produto, vamos utilizar um recurso que a gente já aprendeu, que é o max, e vamos abrir o parêntese e informar o campo qual queremos saber qual o desconto máximo. Então, para isso, informamos o campo desconto. Vou colocar um alias, então, maior desconto aplicado. De onde? Da tabela de vendas e itens, onde o desconto seja maior que 30. Vou agrupar por ID da empresa e ID do produto e vou ordenar por ID da empresa e ID do produto. Vamos selecionar o bloco de instrução
e vou apertar o botão F5 do meu teclado para executar esse bloco. Ótimo, podemos ver que no ID da empresa 1, o ID do produto teve um desconto aplicado de 82%. Também podemos ver aqui na empresa 1 que o produto 14 foi aplicado um desconto de 99,62%. Então, começamos aí a investigar uma série de dados das nossas empresas, aonde, combinando diversos comandos da SQL, nós conseguimos chegar em vários resultados aí para investigação dos dados. Vamos avançar mais um pouco e a consulta número 11, ela pede para que retornemos o menor desconto aplicado por empresa, agrupando por empresa. Então vamos entender como é que a gente constrói essa consulta. Então vamos lá, select ID da empresa, que é o campo que eu quero retornar, min, nós vamos pegar o menor desconto aplicado e vou colocar um alias, menor desconto aplicado. De onde da tabela tab venda itens. Vou agrupar por ID da empresa e vou ordenar por ID da empresa. Vamos selecionar esse bloco e clicar no botão de executar. Bom, o que aconteceu aqui? Nós podemos ver que as duas empresas, o menor desconto aplicado é zero. Então, consequentemente, podemos ver que a maioria que aí os produtos podem ter descontos zerados. No caso aí, uma prática normal, ok? Vamos avançar e tentar entender um pouquinho mais os dados. Bom, a consulta 2 pede para que eu retorne o maior desconto aplicado por empresa, agrupando eles por empresa. Eu também vou ordenar pela empresa. Então vamos lá. Eu vou selecionar, vou criar um select com o campo ID da empresa, vou pegar o comando max e vou informar o campo desconto e vou pôr aqui o maior desconto aplicado na empresa. De onde? Da tabela tab venda itens, agrupando por ID da empresa e ordenando também por ID da empresa. Vou selecionar esse bloco de instruções e clicar no botão executar. Bom, agora nós podemos ver que o maior desconto aplicado na empresa 1 foi de 99,98. Então, nós podemos concluir aqui que este produto com esse desconto saiu quase de graça para o nosso cliente. E na empresa 2, o maior desconto aplicado foi de 10%. Ok? Então, nós estamos aí começando a investigar nossos dados e fazendo um aperfeiçoamento aí das nossas consultas. Então, vamos aí para a nossa última consulta desta aula. Né? Então, a consulta no número 13, onde eu quero retornar a média de desconto aplicado por empresa. Então, o que eu vou fazer aqui? Ele vai somar todas as linhas agrupadas por empresa e calcular a média de desconto que eu dei dentro desta empresa. Ok? Então vamos estudar como é que vamos construir este select. Então vamos lá. Vou digitar select, vou selecionar o campo ID da empresa, vou utilizar o comando avg e vou colocar entre parênteses o campo pelo qual eu quero retornar a média. Então, desconto. Criando um alias, aqui no nosso caso eu digitei errado, aqui seria média de desconto aplicado, de onde? Da tabela tab vendas itens, agrupando por empresa e ID da empresa será também uma coluna de ordenação. Vou selecionar o bloco de instruções e apertar F5. Bom, nós podemos ver que a média de desconto aplicado na empresa 1 é 34,63 e algumas casas lá. Quando aprendemos o comando de arredondamento, nós vamos ver este resultado de uma forma mais interessante, né? A princípio, vamos apenas estudar esse conceito aqui do retorno da média. Então, nós podemos ver que na média de desconto aplicado na empresa número 2 é 3,77%. Então, nesta aula, né,
nós aprendemos o comando order by e o group by, junto com sum, max, min, e o AVG, a média, e o count, que nós já aprendemos na aula passada e estamos reforçando o seu aprendizado aqui, ok? Então, nas próximas aulas avançaremos mais aí nessas consultas SQL, nós vamos estudar novos comandos e com isso nós vamos ampliando a nossa caixa de ferramentas para consultas SQL, ok? Então, até a próxima aula e muito obrigado!